Olá, começa agora o Tela 1 Olimpíadas desta quarta-feira, dia 8 de agosto. O Tela 1 Olimpíadas de hoje começa falando sobre o voleibol masculino, que acabou fazendo uma partida muito boa frente à Argentina, ganhando por 3-0 e se classificando para a semifinal no vôlei masculino. É uma partida inapelável da seleção brasileira, 3-0, parciais de 25-19, 17 e 25-20. Sem problemas, o Brasil avançando às semifinais, onde agora pega a surpreendente Itália, não pela tradição, obviamente, mas pela situação atual da Itália, batendo um dos favoritos dos Estados Unidos de forma também inapelável, 3-0, sem dar chances. E o Brasil que se cuida também, porque a Itália vem forte e vem com um saque poderoso. O saque da Itália entrou muito bom hoje e os Estados Unidos acabou não conseguindo ter uma defesa eficiente que estava tendo na primeira fase. E o Stanley também acabou não conseguindo desenvolver tudo o jogo. O Stanley, que é o principal jogador americano, não conseguiu desenvolver tudo e os Estados Unidos fica de fora pela briga pelo biolímpico, já que ganhou em 2008 lá em Pequim do Brasil. É, um choque até, né? Porque os Estados Unidos era cotado junto com a Polônia e com a Bulgária como um dos favoritos ao título. E do jeito que perdeu, né? Foram 3-0. O time parecia não ter reação para os ataques da Itália. Estava apático, parecia os Estados Unidos. Estava apático. E o Brasil não deu chance nenhuma para a Argentina. Entrou mesmo para acabar com o jogo o mais rápido possível. Também 3-0. Um jogo do Murilo, mais uma vez. O destaque desse jogo foi a lesão do Visotto, né? Que sentiu uma lesão no primeiro set ainda da partida. O Bernardinho já vem buscando novas alternativas. Isso quer dizer que a lesão provavelmente é séria e até mesmo pela forma que ele saiu do campo, chorando. A forma como ele saiu deixou a gente bastante preocupado, porque colocou a toalha no rosto, parecia começar a chorar ali. Quem assistiu o jogo pode perceber que no pedido de tempo do Bernardinho, ele até conversou com o Visotto e pediu para ele não saltar tanto quanto ele estava pulando. Ou seja, a lesão acho que já vinha de antes, ele já estava sentindo alguma coisa antes da partida. Talvez já estivesse sobrecarregado, mas é uma certeza já que ele não joga semifinal. O próprio Visotto falou isso, que as chances dele jogar semifinal são quase nulas. E é bom observar que esse time italiano tem uma média de idade muito avançada, né? Isso quer dizer o quê? Por um lado, o lado físico acaba pesando, mas o lado psicológico, experiência e Olimpíadas, eles têm de sobra. E o Brasil que também tem um time que, por um lado, várias novidades, como... um time meio a meio. Alguns que estão pela primeira vez, outros que já estão aí há mais tempo, então vai ser um jogo bom, mas a gente tem que tomar cuidado com esse lado italiano. Vale frisar que é uma reedição da final de Atenas, em 2004, quando o Brasil bateu essa seleção italiana na final dos Jogos Olímpicos. E a base dessa seleção italiana é a mesma base daquela seleção de 2004. E muitos dos brasileiros também jogaram naquele jogo. E vale lembrar que em Atenas, na primeira fase, Brasil e Itália fizeram um jogo épico que terminou em 34-32 no quinto set. Uma partidaça, né? Dá para esperar, pelo menos já está brigando por medalha, dá para esperar o Brasil se classificar para a final? Acho que é bem possível, até por essa seleção envelhecida italiana. Eu acho que o Bernardinho consegue montar o time e mandar o Brasil para a final. E hoje lá em Londres nós também conseguimos mais uma medalha de bronze no vôlei de praia feminino com a dupla Juliana e Larissa. Um bom resultado para elas, que começaram perdendo o primeiro set, ganharam no segundo e no tie-break conseguiram a tão sonhada medalha olímpica. Elas que acabaram perdendo ontem para a dupla americana. A gente esperava que elas conseguissem chegar à final e conseguir, quem sabe, a medalha de ouro, porque elas eram favoritas. Com certeza fariam um jogo muito difícil com a Walsh e com a May, mas ontem ganharam o primeiro set, fizeram um jogo... desligaram, começaram a... Começaram a cometer erros bobos, o lado psicológico pesou, elas começaram a brigar e o jogo desandou. Hoje elas conseguiram fazer o contrário, sair atrás, perder o primeiro set, virar o segundo set e vencer no tie-break e conseguir essa medalha de bronze para o Brasil. A Larissa, que até então era o peso dessa dupla, né? Enquanto a Juliana é mais explosiva, mais esquentada. A Larissa é o que dá o contraponto, né? A mais centrada dessa dupla. É mais experiente. Já tinha uma Olimpíada no currículo em 2008, quando a Juliana teve um problema uma lesão no joelho. Uma lesão no joelho, acabou ficando de fora dos jogos. Eu estava esperando um ouro, mas como acabou perdendo a semifinal, justíssima essa medalha de bronze. Essa dupla que merece muito, até pelo que passou
em Pequim com essa lesão que você acabou de comentar. Mas o ouro pode vir no vôlei de praia masculino, com Alisson e Emanuel, que estão fazendo até agora uma brilhante competição lá em Londres. Alisson e Emanuel jogam amanhã, 5 da tarde, contra a dupla alemã. Que eliminou Ricardo e Pedro Cunha. Ricardo e Pedro Cunha, uma dupla perigosíssima, muito ofensiva, muito explosiva. Mas temos o Emanuel, muito experiente, e um Alisson que vem defendendo, vem bloqueando muito bem, como eu falei ontem aqui. O Alisson que vem fazendo jus ao seu apelido, né? Chamado carinhosamente de Mamute, e vem bloqueando todo mundo que passa pela frente sem dó nem piedade. Eu estou lendo aqui uma aspas do Alisson. Ele inclusive falou que para ele, se pudesse, seria 21-0, os 2 sets na final olímpica, e que para ele é um sonho tá disputando a final olímpica. Ele que sempre via o Emanuel disputando a final olímpica, ele falou que quando viu o Emanuel disputando a final olímpica em 2004, ele falou que um dia ainda vou chegar lá, e está conseguindo chegar com um grande ídolo dele, que é o Emanuel, disputando ao lado dele. O Alisson, com 12 anos, se mudou para o Espírito Santo para ver o Emanuel treinar, e sempre teve esse sonho. Vendo o Emanuel treinar, nunca imaginava que hoje ia ser parceiro dele, estar numa final olímpica e ter essa chance. E o Alisson, que ele não é só o parceiro do Emanuel, o Alisson vem jogando, como o Gustavo já disse aqui, bloqueando, defendendo. Quando o Alisson não bloqueia para pontuar para o Brasil, o ponto adversário é porque bate no próprio Alisson no bloqueio e o Brasil não consegue recuperar a bola. Ele consegue bloquear muitas bolas. E ele teve um trabalho psicológico muito bom, porque no início da carreira ele era um jogador mais explosivo, mais inquieto, que não conseguia ficar um pouco mais centrado, e nas quartas de final foi ao contrário, né? Ele que colocou o Emanuel no lugar, pediu calma para ele, que eles estavam bem no jogo, que com mais tranquilidade eles conseguiriam vencer. Também dá para ver essa evolução dele no trabalho psicológico. O Alisson veio capitalizando a sua raiva, a sua gana no jogo, né? E não para acabar saindo dele. Isso é muito interessante, né? E no boxe o Brasil também conquistou mais uma medalha de bronze no dia de hoje. Foi com a pugilista Adriana Araújo, que acabou perdendo, contestado, os nossos comentaristas vão debater aqui, acabou perdendo a semifinal, e como no boxe não tem disputa de terceiro lugar, ela já conquistou a medalha de bronze. O terceiro round foi o mais polêmico. A Adriana foi para cima, deu vários golpes, tudo, mas no final ela acabou levando de 2 pontos, né? Porque no boxe olímpico são contabilizados os pontos e são árbitros que fazem essa contagem. Ela saiu bastante decepcionada, mas alegre, até porque esse bronze é histórico para o Brasil, é a 100ª medalha brasileira na história dos Jogos Olímpicos. E é a primeira vez que o boxe feminino está no programa olímpico. E já nessa primeira participação conseguiu uma medalha para o Brasil, que, como a gente já disse várias vezes aqui, só tinha uma medalha no boxe com o Servilho de Oliveira em 68, é muito importante. Ela já tinha garantido essa medalha de bronze, mas ainda lutou hoje e acabou perdendo para a Rússia. Mas ainda temos várias chances no boxe. Os irmãos Falcão, Yamaguchi e Esquiva ainda lutam. O Esquiva já com medalha garantida e o Yamaguchi ainda não. E vale frisar que a primeira medalha do Brasil em Jogos Olímpicos foi nas Olimpíadas de Antuérpia, na Bélgica, com Guilherme Paraense no tiro. E agora o Brasil conquista a 100ª medalha. Um marco importante para o Brasil. Sem dúvida. Apesar de que o Brasil já poderia, com o potencial de população que tem, ter muito mais medalhas. Mas fica a esperança para o futuro conseguir melhorar, né? E no hipismo, hoje o Brasil acabou ficando sem medalhas lá em Londres. O Rodrigo Pessoa e o Duda não conseguiram zerar o percurso, tiveram problemas com o cavalo e não saíram com medalha de Londres. O Duda não, o Doda. O Doda, perdão. Os dois cometeram vários erros, e o Doda acabou com 9 pontos perdidos, e o Rodrigo Pessoa com mais de 16 pontos perdidos, se eu não me engano, o que deixou eles fora da briga pelo pódio. Foi uma competição com um percurso muito difícil, tanto que só uma dupla cavalo-jockey, zerou os 2 percursos. Que é o objetivo zerar, só para situar os nossos telespectadores, é quando o cavalo eles não derrubam nenhum obstáculo durante todo o percurso do hipismo. E não ultrapassa o tempo limite. Se chama zerar. A dupla suíça ganhou a medalha de ouro, nós tivemos a dupla holandesa e a dupla irlandesa. O irlandês que, por coincidência, foi aquele que teve o ouro tirado em 2004, que foi cair para o Rodrigo Pessoa. Eles disputaram uma prata,
Foi uma competição muito difícil, como eu já disse. Percurso das Olimpíadas normalmente é feito para pegar os cavaleiros, para causar pontos, para ser um percurso desafiador. E o Doda e o Rodrigo Pessoa não conseguiram transpor essas dificuldades. E depois de 24 anos, o Brasil vai voltar a disputar uma final olímpica no futebol masculino. Um bom resultado para o Brasil, apesar de uns sustos no começo do jogo. E vamos enfrentar o México, que pode ficar sem o craque do time, que é o Giovanni dos Santos. O Brasil ontem fez uma boa partida, tomando alguns sustos, como você disse. A Coreia do Sul começou pressionando, dando trabalho para a defesa do Brasil. 2 lances polêmicos, um no primeiro tempo e um no segundo, de pênaltis para a Coreia não dados, que acabou gerando essa discussão ao final do jogo, mas 3-0 incontestável. Partidaço do Damião. Um gol do Rômulo no primeiro tempo, 2 gols do Damião no segundo tempo. O Damião é artilheiro dessa equipe, vem fazendo um campeonato muito bom. Ele que no segundo jogo foi substituído pelo Pato, o Mano tentando criar mais opções, mas no terceiro jogo Damião entrou, fez gol e tem feito gol em todos os jogos nessa participação do Brasil, principalmente sendo muito mais efetivo no mata-mata. E agora o Brasil contra o México, um jogo dificílimo, que tomara que venha essa medalha de ouro inédita para o Brasil, mas o jogo vai ser muito difícil contra o México. Até no início da competição, até chegou a ter uma disputa pela camisa 9 entre Pato e Damião, eles se revezando, mas o Damião acabou vestindo essa camisa 9 muito bem, fazendo gols, mas a gente tem que tomar cuidado com o México, que é sempre a pedra no sapato do Brasil. Vai ser um jogo muito difícil. Para os supersticiosos, o Brasil também, em 94, quando conquistou a Copa do Mundo nos Estados Unidos, estava 24 anos sem disputar uma final de Copa do Mundo. 24 anos sem disputar uma final olímpica, quem sabe não vem tão sonhado ouro, né? E por outro lado, essa seleção olímpica enfrentou o México no amistoso há 2 meses atrás e perdeu por 2-0. O México com a equipe principal, não com a equipe olímpica, né? Então... Mas assim fica a sombra, né? O pessoal tem a pilha na cabeça. Mas já que a gente vai ser supersticioso, que a gente veja pelo lado bom, né? Exatamente. E outro detalhe de superstição nesse caso é que o Damião ontem fez um gol de bico, né? Igual na semifinal da Copa do Mundo. Então quem sabe, 2002. Né? Quem sabe, né? Pô, agora você pegou pesado comparar o Damião com o Ronaldo. Não é essa comparação. Tô falando do gol de bico. Jamais comparar o Damião com o Ronaldo. E no basquete lá em Londres já temos uma semifinal garantida, entre Espanha e Rússia. O que podemos esperar? Rapidinho, que estão quase estourando o tempo já. Um jogão, porque a Rússia vem jogando no fino da bola, com o Shved, armador, e o Kirilenko. E a Espanha é uma seleção já conhecida por ser uma seleção competitiva. Hoje se salvou de uma derrota contra a França. Que parecia certa, parecia certa, teve um quarto sensacional. E agora teremos esse jogaço que talvez seja o melhor jogo dessas Olimpíadas no basquetebol. Vamos conferir como ficou o quadro de medalhas com essas 2 medalhinhas de bronze que o Brasil conquistou no dia de hoje? Então, a China continua em primeiro lugar com 35 medalhas de ouro, 21 de prata e 19 de bronze, somando 75 no total. Estados Unidos está seguido com 30 medalhas de ouro, 19 de prata e 23 de bronze, 72 no total. A Grã-Bretanha vem em terceiro lugar com 22 medalhas de ouro, 13 de prata e 13 de bronze, 48 no total. E o Brasil se encontra em 23º com 2 medalhas de ouro, 1 de prata e 7 de bronze, 10 medalhas no total. A China que vem se consolidando, né? No começo houve uma troca constante entre China e Estados Unidos. Agora já abriu 5 medalhas de ouro de diferença nos americanos. Lembrando que temos ainda 3 medalhas garantidas, uma com esquiva falcão, uma com vôlei de praia e uma com futebol. Só precisamos saber agora quais serão. Qual vai ser a cor da medalha? 2 ouros ou pratas, nós vamos Cacifal, que está precisando, né? Porque 2 ouros, 1 prata e 7 bronzes. Se conquistarmos 2 e convenhamos que esses 2 ouros são bem possíveis, né? No vôlei de praia e no futebol. Somos os favoritos. E que já subiria o Brasil de posição no quadro muito bem. E o Telão Olimpíadas de hoje fica por aqui. Confira mais sobre as competições no site tnoticias.com. Amanhã estamos de volta. Até lá!